antes na celebração coletiva desta manhã. Para quem não sabe, as músicas, a mensagem na celebração coletiva pela manhã e à noite é a mesma, ou seja, é a mesma música ou a mesma mensagem, ou são as mesmas músicas, as mesmas mensagens. E só que algumas coisas acontecem pela manhã diferente do que outras que acontecem pela noite. E pela manhã, por exemplo, tivemos aqui o Pedro e a Estela. Pedro, que é membro da nossa igreja, Estela, que fazia parte da igreja, que passaram por um processo de divórcio. Sofremos juntamente com Pedro, com a Estela, todo esse processo. E recentemente eles entraram num processo de restauração. Ontem eles casaram no civil novamente. E hoje, então, nós apresentamos diante da igreja, como equipe pastoral, oramos por eles e como igreja, e demos as boas-vindas à Estela de novo, ao nosso meio, juntamente que Deus possa estar usando a vida do Pedro e da Estela, para que eles sejam, como todos nós possamos ser, instrumentos de honra e glória nas mãos do Senhor, tá? Eu não ouvi nenhum amém, nenhum aleluia, nenhum glória a Deus. Amém? Porque de manhã, quando o Pedro e a Estela aqui subiram, todo mundo começou a bater palmas. É lógico que de manhã eles estavam, mas uma notícia dessas vale muitos améns, aleluias, muitas glórias a Deus, tá? Não precisa ser uma igreja pentecostal para dizer amém, aleluia, glória a Deus. Basta ser movido pelo Espírito para isso, ok? Então nós louvamos a Deus por isso, continuamos orando pela vida do Pedro e da Estela, por todos os casais, por todas as famílias que passam por momentos de crise, e que Deus, conforme nós cantamos, sabemos que a graça de Deus cura, restaura, etc. Ok? Vivendo pela fé. Nós começamos algum tempo atrás uma série de mensagens no livro de Romanos. E o título que eu dei para essa série foi Vivendo pela Fé, baseado em Romanos capítulo 1, versículo 17, ou 17, conforme você quiser o sotaque, mas Romanos capítulo 1, 17, quando Paulo diz lá, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então começamos essa série em Romanos com o título Vivendo pela Fé. E nós começamos a falar logo no início da série que viver pela fé significa crer na palavra de Deus, obedecer a Deus. Crer e obedecer a Deus, independentemente de como nós nos sentimos, do que nós vemos ou quais possam ser as circunstâncias na nossa vida. Então a obediência não está ligada aos sentimentos, não está ligada à nossa percepção e nem está ligado às circunstâncias em que nós vivemos. O viver pela fé é obedecer a Deus, crendo na palavra de Deus, praticando a palavra de Deus, independentemente de qualquer coisa. E às vezes, inclusive, existem consequências boas aos olhos humanos, mas também há consequências que às vezes não são boas aos olhos humanos, como por exemplo a perseguição e tantas outras coisas que às vezes vêm como consequência da obediência a Deus, que nem sempre é uma perseguição boa aos olhos humanos, mas aos olhos de Jesus, bem-aventurado aqueles que são perseguidos ou que sofrem por causa da prática do bem ou da justiça. Então às vezes passamos por consequências mais diversas pela obediência a Deus. Hoje nós estamos na sexta mensagem, dia 12 de abril de 2015, e a nossa mensagem tem um título, Se houver 50 justos. Não é 50 tons de cinza, mas é se houver 50 justos. O nosso texto está baseado lá em Romanos, capítulo 3. Só que antes de nós lermos Romanos capítulo 3, deixa eu contar uma história que está na Bíblia. O livro de Gênesis é o livro dos inícios, ou o livro das origens. Então Gênesis conta as origens, o início. E Gênesis tem uma história que trata sobre a vida de Abraão, que foi um homem, chamado também como amigo de Deus, conhecido também chamado como pai da fé. Por exemplo, quando nós chegarmos em Romanos capítulo 4, vamos olhar um pouco sobre a vida de Abraão, estudar sobre a vida, por exemplo, de Abraão. E nós vamos, e ali então conta a vida de Abraão. Abraão tinha um sobrinho chamado Ló,
E diz a Bíblia que tanto Abraão como Ló foram ricamente abençoados por Deus, se tornaram tremendamente prósperos. Nem sempre a bênção significa prosperidade material, mas no caso de Abraão, a bênção de Deus de Abraão e Ló significou também prosperidade material, prosperidade, por exemplo, financeira. De tal maneira que Abraão e Ló tinham muitos gados, muito gado, muitas ovelhas, rebanhos, etc, etc. E os seus servos, empregados. E diz a Bíblia então que a terra não podia suportar os dois no mesmo local. E um dia eles brigaram. Porque na verdade os pastores de Ló e os pastores de Abraão brigaram entre si por causa de espaço, de terra, etc. E por causa dessa briga, Abraão chegou para Ló e falou assim: olha, não dá para nós ficarmos no mesmo lugar. Então Abraão teve uma atitude altruísta, uma atitude bem humilde, virou para Ló e falou para Ló: você escolhe para onde você vai, e se você for para o oriente, eu vou para o ocidente, se você for para o norte, eu vou para o sul. E Ló, movido pela ganância, pela aparência meramente das coisas, e aqui é um erro que às vezes nós cometemos, às vezes nós escolhemos uma coisa meramente pela aparência, e Ló olhou e ele viu as campinas do Jordão. E as campinas do Jordão, elas eram bem regadas, diz a Bíblia, como os jardins do Senhor. Que era uma referência a Gênesis, quando fala sobre a criação de Deus, em Gênesis capítulo 2, e fala que as águas regavam os jardins do Senhor. E então Ló olhou, e ele falou: eu vou para lá, vou para as campinas do Jordão. Então Abraão falou: já que você vai para as campinas do Jordão, eu vou para aquela direção, eu vou para a terra de Canaã. E Abraão foi para a terra de Canaã. O grande problema é que Ló, ele não considerou bem a decisão dele. Nas campinas de Jordão, havia uma vizinhança chamada Sodoma. E a Bíblia vai falar sobre Sodoma e Gomorra. E diz em Gênesis capítulo 13, versículo 13, que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. Eles eram maus e grandes pecadores diante do Senhor. E um dia Deus olhou para Sodoma, Deus olhou para Gomorra e Deus falou assim: eu vou destruir esse povo, porque eu não aguento mais olhar a impiedade, a iniquidade, o pecado deste povo. Hoje eu estava na varanda de casa e aconteceu uma coisa super interessante. Nós estávamos esperando alguém que ia nos visitar às 18 horas, ia levar um convite de casamento. E eu estava na varanda tentando esperar, ver a pessoa quando ela chegaria lá embaixo, porque nós precisamos descer para abrir a porta de vidro lá embaixo, etc. E eu estava na varanda olhando. E em frente da nossa casa tem um bosque muito bonito em termos de árvores, de verde, etc. E eu gosto, inclusive, sentar na varanda, olhar naquele bosque, aquele verde. E um pouquinho antes eu estava vendo Masters de golfe. E eu estava olhando um torneio Master de golfe que termina hoje, e eu estava me deliciando com a beleza daqueles gramados, daquela paisagem fantástica. E eu olhava para aquele pequeno bosque em frente de casa, e recentemente eu desci, recolhi lixo que o pessoal joga, e eu estava olhando, eu estava vendo alguns lixos lá. E quando eu olhava um pouquinho mais à direita, eu via mais lixo. Me deu vontade de descer, catar o lixo lá, já fiz algumas vezes, porque aquele lixo me incomoda. E eu estava olhando, eu gosto de olhar o verde e não ver lixo. E eu comecei a pensar, que gostoso um dia que eu puder morar num lugar e olhar para lá e ver um verde, a semelhança daqueles campos de golfe, e você não vê lixo absolutamente nenhum. E eu falei: você desce e limpa. O dia seguinte alguém vai, joga saco plástico, aí um cachorro vem, rebenta, espalha o lixo por ali. Imediatamente me veio na minha mente Sodoma e Gomorra. E é como se Deus estivesse falando para mim: imagina eu olhando dos céus, e eu estou olhando os seres humanos. E eu percebo lixo nos seus corações. Eu percebo a pecaminosidade do ser humano. E por mais que eu limpe, os seres humanos continuam pecando. E foi essa imagem clara que veio, por exemplo, na minha mente. Houve uma hora que eu falei: não vou olhar mais para lá. E é como Deus dizendo: também tem horas que eu tenho vontade de olhar para a humanidade e dizer: não vou olhar mais para a humanidade. Tão grande que é a pecaminosidade do ser humano. E Deus então falou: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão chegou diante de Deus e falou: Senhor, o Senhor vai destruir o justo por causa do ímpio? E Deus falou: não. Abraão falou: Senhor, se houver 50 justos,
Deus fala, se houver 50 justos, eu não vou destruir. Aí Abraão pensa direito, 50 justos é muito. Fala, Senhor, vou tirar 5, se houver 45. Deus falou, se houver 45, eu não vou destruir. E Abraão começa a pensar. Depois ele baixa para 30, e de repente Abraão está com 10. Ele chega para Deus e fala, Senhor, e se houver 10 justos? Deus fala, se houver 10 justos, eu não vou destruir. Moral da história, terminando, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Em outras palavras, nem 10 justos sequer havia lá. Agora, se você pensar bem, o próprio Ló, que está naquela região e que recebe a mensagem do Senhor para sair de lá, a mulher de Ló olha para trás e se torna numa estátua de sal, que Deus tinha falado para não olhar para trás. Mais tarde, as filhas de Ló engravidam, embebedam o pai, deitam-se com o pai para ter relação sexual com o pai, porque elas ficam com medo de que não haveria homem sobre a face da terra, e elas não teriam gerações descendentes, então elas deitam com o pai, embebedam o pai, uma deita com o pai uma noite, a outra embebeda a noite seguinte, as duas, deita com o pai, e dessa relação saem aquilo que nós conhecemos na Bíblia, os Moabitas e os Amonitas, que mais tarde vão ser grande problema na história do tempo de Israel, mas aí surge depois na história de Israel, Raabe, sendo abençoada por Deus, sendo uma Moabita. E quando você olha para Abraão que recebe nesse contexto a promessa de Deus de ser pai de uma grande nação, recebe a promessa do nascimento de Isaque, e Deus fala que o descendente de Abraão, Deus abençoaria toda a terra. E aí Paulo em Gálatas vai dizer que esse descendente é Jesus Cristo, mas ali começa por Isaque. O próprio Abraão deita-se com Agar, antes do nascimento de Isaque. Antes disso, Sara ri, meio incrédula, com a promessa do nascimento de um herdeiro, e como fruto da relação sexual de Abraão com Agar, nasce Ismael, de onde vêm os ismaelitas, e onde vem toda a história dos árabes, e toda a história dos conflitos dos árabes com a nação de Israel. Resumindo a história, não há justo nenhum sequer. Se houver 50 justos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Você falou domingo que vai pregar Romanos, mas vamos ler Salmos primeiro, capítulo 14. Olha aqui que diz a palavra de Deus. Salmos capítulo 14 diz: o insensato no seu coração, versículo 1, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu, Salmo 14, versículo 2, do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Se você for mais adiante no Salmos, capítulo 50, lá no Salmos, capítulo 53, Davi vai repetir o mesmo salmo. E se você ler o Salmo 14 inteiro, o Salmo 53 inteiro, você vai ver que praticamente são as mesmas palavras. Salmo 53 diz: o insensato no seu coração não há Deus. Corrompem-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem. Do céu olha Deus para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Salmo 53, 3, todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Acaso vocês não entendem? Os obreiros da iniquidade, ou seja, os homens são obreiros praticantes do pecado, esses que devoram o meu pão, o meu povo como quem come pão. Versículo 4, eles não invocam a Deus. Em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo ele está citando salmos, ele faz citações ao Velho Testamento. Ele faz citação ao Salmo 14, ele faz citação ao Salmo 53, ele faz citação ao Salmo 5, ele faz citação ao Salmo 40. Paulo está citando vários salmos. E diz então Romanos capítulo 3, versículo 9, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, e aí ele está citando Salmos, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda.
não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, o veneno de víbora está escondido nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, versículo 19, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja julgável, seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Sem Cristo, e se houver 50 justos, sem Cristo, o justo e justificador. E nós vamos estudar isso na semana que vem, o pastor Helder, que vai pregar de manhã e à noite. Eu tinha, por exemplo, me enganado, dito que era esse domingo, mas vai ser no próximo domingo, pastor Helder. Então, daqui a 15 dias eu vou voltar a pregar Romanos. E aí nós vamos estudar sobre o justo e o justificador daquele que tem fé em Deus. É aquilo que você vê lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, ou seja, pela graça de Deus. Porque nós cantamos isso, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, vamos entender isso na próxima mensagem, como propiciação. Que significa propiciação? Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. E aí Paulo fala, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Você sem Cristo, o justo e justificador daquele que tem fé nele, não há diante de Deus um justo sequer. Se houver 50 justos, perguntou Abraão para Deus, 40, 30, 10, está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há em Sodoma, não há em Gomorra, não há em Ribeirão Preto, não há no Brasil, não há na face da terra, nenhum justo, nenhum sequer. Em outras palavras, sem Cristo, todos os homens estão debaixo da condenação do pecado. O justo, nós vimos isso na primeira mensagem, é todo aquele que, segundo a justiça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, é declarado absolvido da condenação do pecado. Ele não é declarado absolvido da culpa, porque nós temos uma culpa pessoal e real diante de Deus. Mas nós somos absolvidos da condenação do pecado. Isso porque Jesus morreu no nosso lugar, conforme nós vamos ver em Romanos 3, no final de Romanos 3, ele sofreu a maldição, ele sofreu a ira de Deus, ele assumiu o nosso lugar na cruz, para que nós fôssemos livres da condenação do pecado, para que nós recebêssemos o perdão dos pecados, o dom da vida eterna. Dom é presente, por isso que a palavra graça é alguma coisa que Deus nos dá sem nós merecermos. Nós recebemos o dom da vida eterna, recebemos o dom do Espírito Santo, e recebemos a adoção como filhos de Deus. Conforme diz João 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E aí Paulo fala no versículo 13, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade, nasceram de Deus. Romanos 3, Paulo fala no versículo 9, pois já temos demonstrado. Paulo tem 3 capítulos, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, que ele está demonstrando que todo ser humano é pecador. No capítulo 1 ele mostra exatamente o gentio peca, todo aquele que não é judeu. No capítulo 2 ele fala
o judeu, apesar da sua religiosidade, apesar de ser escolhido como povo de Deus, apesar de conhecer a lei de Deus, o judeu peca, o judeu é pecador. Quando ele chega no capítulo 3, ele está concluindo no versículo 9 essa tese dele. Ele conclui o tema da pecaminosidade do ser humano. E ele fala que judeus e não judeus, todos estão debaixo do pecado. É aquilo que fala em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:19, ora sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, judeus, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo, judeus e não judeus, seja culpável perante Deus. Versículo 20, visto que ninguém, nem judeu nem não judeu, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei, pela sua religiosidade, pelas suas ações. Todos são pecadores. Sem Cristo, o justo e justificador daquele que tem fé nele, não há diante de Deus um justo sequer. Vamos ver como é que Paulo apresenta aqui a universalidade do pecado. Primeiramente, Paulo fala sobre o pecado no caráter humano, no coração. E ele fala então no versículo 9 que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Ou seja, não de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. E aí Paulo começa a falar o pecado do caráter humano, como está escrito, não há justo nem um sequer. Em outras palavras, todos são maus, todo ser humano está em falta diante de Deus. É como você colocar o padrão de Deus. Aquilo que Mateus 5:48 fala, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai celestial. E você examina todo ser humano à luz de Deus como padrão. E todo ser humano, todo, na face da terra, nenhum sem exceção, estará em falta, estará reprovado diante do padrão de Deus. Diante do padrão de Deus, todos nós somos maus, todos nós estamos em falta diante de Deus. Versículo 11, ele fala assim, não há quem entenda. Ou seja, sem Cristo, os padrões de Deus, a justiça de Deus, são loucura para o ser humano. O ser humano não entende o padrão, não entende a justiça de Deus sem a ação do Espírito Santo. Aquilo que Deus apresenta na sua palavra, aquilo que Deus apresenta como valores, como prioridades, é loucura para o ser humano sem Cristo, sem a ação do Espírito Santo. Não há quem busque a Deus. Em outras palavras, ele fala assim, é a ideia de que todos nós buscamos os nossos interesses. A nossa tendência natural não é buscar os interesses de Deus. A tendência natural do ser humano é buscar os seus próprios interesses. É aquilo que Martinho Lutero, por exemplo, dizia, que a essência do pecado está o ser humano voltado para adorar a si mesmo. Se todos nós pudéssemos, nós mandaríamos fazer uma estatuazinha da nossa imagem, colocaríamos no altar da nossa casa e todo dia nós nos adoraríamos e nos prostraríamos diante da nossa imagem. Agora, nós não fazemos esse altar, mas temos o altar no nosso coração e na nossa mente e nos curvamos para nos adorarmos a nós mesmos. É isso que ele está dizendo. Não existe aquela história de que o homem busca Deus. O ser humano, ele busca os seus próprios interesses. Por outro lado, ele fala no versículo 12, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. E a ideia é todos caminharam para a direção oposta. A direção de Deus é uma, e aí o ser humano caminha para outra direção. Todos se extraviaram. Deus fala, vai para a esquerda, o ser humano vai para a direita. Deus fala, vai para frente, o ser humano vai para trás. Deus fala, vai para o oriente, o ser humano vai para o ocidente. Deus fala, vai para o norte, o ser humano vai para o sul. Todos se extraviaram. Aí ele chega lá no versículo 12, então, não há quem faça o bem, não há um sequer. Ou seja, todos nós somos perversos diante de Deus. É isso que ele está falando. Aí Paulo continua. E ele vai falar então sobre o pecado na conduta humana. Primeiro ele falou o pecado no coração humano, o pecado na conduta humana. Versículo 13 a 17. A conduta humana se manifesta pela sua boca, na palavra. E aí ele fala no versículo 13.
A garganta deles é como um sepulcro aberto. Quando você vê um sepulcro aberto, o sepulcro às vezes ele é bonito. Eu lembro que uma vez eu fui em São João, da Boa Vista, se eu não me engano. É lá mesmo, tem um cemitério bonito pra caramba. Tem umas estátuas lindas. Em Mucugé, na Chapada, lá na Bahia, tem um cemitério lá que é um cemitério bizantino. E nós fomos lá algum tempo atrás com a Raquel, com alguns amigos japoneses, que tem lá um centro de cultura lá, ligado com a Sansui Yara, essa grande empresa Sansui. E eles têm lá um campo de plantação, muito bonito, né? E nós ficamos numa pousada e fomos lá, então, perto desse cemitério, por exemplo, cemitério bizantino. Agora, o cemitério, ele pode ser até bonito, ter túmulos bonitos. Alguns têm uma parte de arquitetura muito bonita. Em Montreal tem um cemitério que é um dos maiores cemitérios do mundo. É um ponto turístico, tá? Agora, quando você abre um túmulo, ele não tem nada de bonito. A imagem é feia. E muitos deles com o corpo em decomposição. O cheiro é horrível. Paulo está dizendo assim a nossa garganta. Nós podemos ter uma aparência de uma certa beleza. Mas quando nós abrimos a nossa boca, o que sai do nosso coração cheira mal. E não é bonito. É aquilo que a Bíblia fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra podre. Ou seja, o hálito do caráter do nosso coração, ele não é bonito. Por isso que o salmista fala no Salmo 19, que o meditar da minha cabeça, da minha mente, e o falar da minha boca seja agradável, Senhor, na tua presença. E aí ele continua sobre a nossa língua. E ele fala que a nossa língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. É aquela ideia de que eu elogio à frente e falo mal atrás. Eu falo bem hoje, falo mal amanhã. Com a boca eu amaldiçoo, com a mesma boca eu abençoo. É aquilo que a Bíblia fala, pode da mesma fonte sair água doce e amarga, mas da nossa boca sai. Da nossa boca saem palavras que edificam, palavras de vida, mas também saem palavras de morte. Sai veneno, sai palavras que matam. E quantos de nós com os nossos lábios contaminamos vidas? Muitas das vezes a partir do nosso lar. A maneira como nós falamos com o nosso marido, a maneira como nós falamos com os nossos filhos. As nossas palavras humilham, ferem, matam. E aí ele continua. Ele fala assim, versículo 14, a boca eles a têm cheio de maldição. A ideia aí, cheio de maldição, é desejar o mal. Quando você fala bendito seja, você vai falar bem. Mas Paulo está dizendo é como alguém que fala assim, maldito seja. Ou seja, é aquela boca que fala mal dos outros. Deseja o mal. Mas ao mesmo tempo revela amargura. Revela hostilidade. E muitas das vezes é uma hostilidade emocional. De um coração ferido, de um coração magoado. De um coração que não perdoa. E na hora que abre a boca, saem palavras duras, amargas, palavras frias, palavras que revelam toda a amargura de um coração que não é um coração perdoador. E aí ele continua, e ele fala sobre as mãos, a nossa ação, Romanos 3. E fala no versículo 15, são seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Em outras palavras, versículo 17, desconhecem o caminho da paz, é a tendência para o conflito. A nossa tendência natural é para o conflito. Entrou o pecado no mundo. Imediatamente Caim mata Abel. E começa toda uma história de conflitos na Bíblia. E aquele conflito que nós temos no contexto da família, no contexto do lar, no contexto dos relacionamentos, no contexto entre irmãos na igreja, no contexto na sociedade, no condomínio, no vizinho, em todo lugar, revela exatamente a tendência do coração humano, não é a tendência para a paz. É a tendência para o conflito. Por isso que o mundo só terá paz quando Cristo reinar com cetro de ferro, como diz a palavra de Deus.
Porque o ser humano desconhece o caminho da paz. Como nós somos fáceis de gerar conflito. Como nós somos fáceis de quebrar relacionamentos. Como nós somos fáceis de desenvolvermos inimizades. E ele fala então, no versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Em outras palavras, o ser humano, ele não teme a Deus, ele não leva Deus a sério. Ele é irreverente. Ele não se sujeita a Deus. Por isso que uma das marcas do pecado, talvez a grande marca, é a rebeldia do coração humano. Onde ele não aceita se sujeitar a Deus, tendo Deus como Deus da sua vida. Judeus e não judeus, religiosos, sem religião, ateus, eu e você, os nossos parentes, vizinhos, colegas, aquelas crianças tão bonitas, como as netas mais lindas que eu tenho na face da terra, Ana, Esther e a Gabi, a outra que vem por aí. Jovens, idosos, aquele senhor idoso, aquela senhora, eu e a Raquel conhecemos uma senhora idosa, há muitos anos atrás, Dona Clara. Ela era uma senhora idosa tão bonita, que dava vontade de pegar aquela mulher, levar em casa, mumificar ela, e colocar como uma estátua ali, para que nós pudéssemos contemplar a beleza dela. Mas essa criança, esse jovem, esse idoso, brasileiros na rivalidade com argentinos, ou americanos na rivalidade com ingleses, cultos e incultos, ricos e pobres, brancos, negros, asiáticos, eu e você, todos, diante de Deus, somos pecadores. Concluindo, se houver 50 justos, Abraão perguntou. E talvez se você estivesse em Sodoma e Gomorra, você ia dizer para Deus, Senhor, eu sou um justo. Porque a nossa tendência como ser humanos é nós acharmos que nós somos justos diante de Deus, mesmo aqueles que não creem em Jesus Cristo. Nós nos tornamos justos em Cristo, mas sem Cristo nós não somos justos. A Bíblia fala, não há justo, nenhum sequer, todos estão condenados. Romanos capítulo 10, como está escrito, e a ideia está escrito, é um decreto de Deus que tem valor, continua tem valor. Esse decreto não foi revogado por Deus, ele continua valendo, está escrito. Ou seja, isso não mudou. Não há justo nenhum sequer. E aí Paulo diz no versículo 20 que ninguém tem desculpa diante de Deus. É interessante, ele fala versículo 20, visto que ninguém será justificado, porque ele fala no versículo, por exemplo, 19, ora sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, judeus, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo, judeus e não judeus, seja culpado perante Deus. Em outras palavras, todo ser humano está condenado diante de Deus, ninguém tem nenhum argumento diante de Deus que possa torná-lo inocente, sem culpa. Diante de Deus. A lei não salva. É aquilo que ele fala no versículo 20. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Paulo chega no versículo 28 de Romanos 3, fala, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Quando ele chega em Romanos capítulo 7, Paulo diz o seguinte, que diremos, pois, Romanos 7:7. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia. Mas sobrevivendo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Em outras palavras, mesmo sem o conhecimento da lei, Paulo era pecador. Alguns anos, quando eu fui para Singapura, eu conheci uma coisa super interessante. Nós recebemos um documento que dizia, por exemplo, alguns cuidados que nós precisamos tomar indo para Singapura. Um deles, por exemplo, você não pode levar chiclete para vender. Por exemplo, Singapura não vende chiclete. Singapura é um país que adotou como lei a não venda do chiclete. Chiclete é só vendido em dois casos.
No caso de usos para tratamentos dentários, odontológicos, então são chicletes, por exemplo, que são prescritos por dentistas, por exemplo, ou então um tipo de chiclete que combate o uso do cigarro. É aquele chiclete que a pessoa vai mastigar para tentar vencer o vício do cigarro. Fora isso, não se vende chicletes em ponto comercial de jeito nenhum. Alguém que for pego vendendo chiclete pode pegar 2 anos de prisão, inclusive se você for pego mastigando em lugares públicos chiclete, você pode ser detido. Essa é a lei de Singapura. Um dos argumentos que Singapura tem é baseado na ordem e na limpeza. Em outras palavras, eles querem ser um país ordeiro, e é falta de respeito você falar com alguém e ficar assim, ó. E tem gente que está o tempo inteiro mastigando. Tá? E por outro lado, eles querem ser um país limpo. E eles argumentam que chiclete provoca uma sujeira difícil de ser limpada. E se vocês olharem essas cadeiras, algum tempo atrás nós lavamos todas essas cadeiras. Você fica impressionado o número de chicletes que estão grudados debaixo das cadeiras. Você acha que é o Espírito Santo que vem e coloca o chiclete aí? Tem uma árvore ali perto do Colégio Santa Úrsula, que alguém um dia colou um chiclete, e aí todo mundo grudou chiclete na árvore. A paisagem daquela árvore é horrível. Aquilo é um monumento à desordem e à sujeira. Pode ser uma arte, mas é um monumento à desordem e à sujeira. É feio olhar aquela árvore. É nojento olhar aquela árvore. Você pode olhar lá, naquela rua que está lá, perto do Colégio Santa Úrsula, não sei como é o nome daquela rua lá, o quê? Da Prudente Moraes, ali perto você pode ver que tem uma árvore lá, grudada a chiclete desde embaixo até onde o pessoal pode colocar, tudo cheio de chiclete, das mais diversas cores, dos mais diversos fedores, dos mais diversas aparências. Está lá. Então vamos imaginar que você vai para Singapura. Você não sabe da lei. Você está mastigando o chiclete no metrô. E você pega o chiclete, inclusive, você gruda embaixo do banco do metrô. O fiscal te vê, você punido, pode ser detido e levava uma multa naquela época de $400, dólares singapurianos, que é um pouco menor do que o dólar americano, assim como o dólar canadense é um pouco menor o seu valor. Aí você ia virar para o cara, autoridade da lei, ia dizer, olha, mas eu não sabia que em Singapura não podia mastigar chiclete em lugar público e também não podia jogar o chiclete, colar aqui no banco do metrô. Ele ia dizer para você, eu lamento imenso que você não saiba, mas você vai ser punido, você vai ser multado. Você vai virar para ele e falar, mas o senhor está sendo injusto. Eu falo, não. O fato de você desconhecer a lei não te torna inocente diante da lei. Ele pode até, por um ato de misericórdia, de graça, dizer para você, desta vez eu te libero. Mas se ele decidir te punir, ele não está sendo injusto. Tanto é que na lei de Moisés, havia até o sacrifício de pecados pelos pecados pela ignorância. Ou seja, o fato de você não conhecer a lei, não te torna culpado diante da lei. Agora, quando você conhece a lei, aquilo só ressalta mais o seu crime, o seu pecado. Eis que a Bíblia fala. Tanto é que Paulo fala em Romanos que aqueles que não conhecem a lei, têm a lei de Deus gravada nos seus corações. Romanos 2, que é a chamada consciência. Que acusa quando a pessoa faz o mal, defende quando a pessoa faz o bem. Agora, o judeu, ele conhecia a lei de Deus. Agora, tanto o gentio que não conhecia a lei, como o judeu que conhecia a lei, todos são culpados, todos estão condenados diante de Deus. E as ações humanas, o que nós fazemos, e os sistemas religiosos, são incapazes de tornar o ser humano salvo, perdoado, por causa da sua culpa. Sem Cristo, justo e justificador, daquele que tem fé nele, não há diante de Deus um justo sequer. Você crê nisso? A Bíblia fala que está escrito.
Não é um decreto que foi revogado por Deus. Ele valeu, vale e continua valendo. Me inclui e te inclui. E inclui todas aquelas pessoas na face da terra. As que vivem, as que já foram e as que nascerão. Sem Cristo, não há um justo sequer. Isso traz para nós alguns desafios que eu quero que você reflita nessa conclusão e leve como desafio para a sua casa e para a sua vida. Todo mundo, em todo mundo é culpado diante de Deus. Isso muda a nossa visão do mundo. Quando você olha para aquele menino, aquela menininha bonitinho, bonitinha, aquele vizinho seu, bem educado, simpático, diante de Deus, ele é tão pecador como aquele criminoso. Porque diante de Deus, os dois estão condenados pelo pecado. Isso muda a visão quando nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso lado. E se você entrou aqui nesta noite, sem se arrepender dos seus pecados, sem crer em Jesus como Senhor e Salvador, que essa mensagem traga para você o desafio de que você se reconheça pecador diante de Deus. Que você está debaixo do pecado, ou seja, da culpa, do domínio, da condenação do pecado. Que sem Cristo você está condenado à separação eterna de Deus. E você possa nesta noite se reconhecer como um pecador. Reconhecer que a religião e os sistemas religiosos, a ação humana, qualquer coisa que você possa fazer, é impossível te conectar, te reconciliar com Deus. A não ser que você tome a decisão de crer em Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. A Bíblia fala que nenhuma boca será capaz de levantar uma objeção legítima contra o julgamento de Deus. Nenhuma boca. Algum tempo atrás, eu soube de uma cena que aconteceu num tribunal, de um juiz ouvindo algumas pessoas que estavam sendo acusadas de um determinado delito. E de repente uma das pessoas começou, num ato de defesa, tendo uma postura meio arrogante. Aí o juiz virou para ele e falou: você se cale, senão, e saia imediatamente da minha presença, da minha sala, ou eu te dou ordem de prisão agora. É a mesma coisa que Deus fala. Quando Deus fala, você é pecador, você está condenado. Não há ninguém que possa dizer para Deus: mas Senhor, eu não sou, Senhor, o Deus fala assim: cala a boca. Não há nenhum argumento que nós possamos usar que nos inocente diante de Deus da culpa real que nós temos pelo pecado. As bocas que levantam objeções contra Deus, um dia serão silenciadas por Ele. Diz a Bíblia que um dia toda boca vai se calar. E aquilo que Paulo fala em Romanos, toda boca se cale diante de Deus. E um dia as bocas serão caladas diante de Deus. Só haverá um momento que as bocas se abrirão em uníssono. Quando diz a Bíblia em Filipenses que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Mas todas as bocas que se levantam contra Deus, com insolência, com presunção, com os mais diversos argumentos baseados num senso de justiça própria, serão silenciadas por Deus. Mensagens como essas nos devem levar a temer a Deus. Muitas das vezes nós tememos o ser humano. E somos muito mais preocupados com as opiniões que os seres humanos têm a nosso respeito. Não que as opiniões que os seres humanos têm a nosso respeito não são importantes, são. Mas quando nós levamos mais importância à opinião dos seres humanos a nosso respeito do que a opinião de Deus, como diz Paulo em Gálatas, nos tornamos bajuladores dos seres humanos. E muitas das vezes, para tentar agradar os seres humanos, nós desagradamos a Deus. Mas quando nós tememos mais a opinião de Deus do que a opinião dos seres humanos, nós vamos nos prostrar diante de Deus, sabendo que vamos agradar as pessoas que levam Deus a sério, mas que nós vamos desagradar muitas pessoas que não levam Deus a sério.
Então tema a Deus. E como diz já W. Tozer, temer a Deus envolve conhecer a Deus. Nós conhecemos a Deus pela palavra, pela Bíblia, nós conhecemos a Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Precisamos conhecer mais e mais em Deus, para que nós possamos confiar em Deus, possamos amar a Deus, um amor que gera obediência a Deus, mas ao mesmo tempo uma obediência que gera serviço, uma vida de serviço a Deus. E conforme eu estava conversando esses dias, vida de serviço não é apenas ser pastor, não é apenas ser missionário. Como diz Agostinho, as vocações humanas têm que ser encaradas como vocações divinas também. Não importa qual seja a sua profissão, a sua situação civil. Não importa qual seja a sua situação de vida. Se você ama a Deus e quer obedecer a Deus, você é um servo de Deus. E tudo que você faz, seja no mundo corporativo, acadêmico, seja no contexto da comunidade em geral, deve ser um serviço a Deus. E é serviço a Deus quando você faz em oração, é serviço a Deus quando você faz segundo os valores do reino de Deus, sendo norteado pela ética de Deus, e é serviço a Deus quando você faz para que Deus seja testemunhado, Deus seja bem falado através da sua vida. A nossa profissão e a sua profissão também deve ser um serviço a Deus. E ali, nós então temos que entender que se não fosse o Espírito Santo regenerando a nossa vida, todos nós seríamos tão rebeldes quanto qualquer outro ser humano no mundo. Se você hoje verdadeiramente já é discípulo de Jesus Cristo, você já é cristão, entenda, se não fosse o Espírito Santo regenerando, libertando da escravidão, da condenação do pecado, nós seríamos tão rebeldes como qualquer outro ser humano na face da terra. E por último, sem Cristo, justo e justificador daquele que tem fé nele, não há diante de Deus um justo sequer. Essa mensagem, como diz John Piper, à luz de Romanos, deve nos levar a amar o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho do perdão, o Evangelho da transformação, da regeneração que nós temos em Cristo Jesus. Deve nos levar a dançar de alegria, pois você não é apenas um pecador, mas um pecador salvo em Cristo. Amém? Ou seja, você deve dançar de alegria diante do Senhor. Como Davi, ele dançava diante do Senhor com o coração movido de alegria, pela percepção de que eu não era justo, mas em Cristo eu me tornei justo. E por causa de Cristo, eu não sou apenas um pecador, eu sou um pecador salvo em Cristo Jesus. E que isso possa levá-lo a ser, no poder do Espírito Santo, um evangelista. Esse dia eu estava conversando com alguém, e ele falou, domingos teve uma fábrica em Porto Ferreira que pegou fogo. Eu estava viajando. Esse homem é dono de uma série de fábricas e lojas espalhadas pelo Brasil, de uma porcelana muito especial. E a fábrica desse homem pegou fogo. Os fornos, cada forno são alguns milhões de reais. E ele falou, eu liguei para aquele homem, ele falou, eu soube que a sua fábrica pegou fogo, eu queria dizer que eu estou triste e estou orando por você. Ele não tinha relacionamento com esse homem. Algum tempo depois, ele volta de viagem. Ele manda uma mensagem para esse homem, baseado na vida de Jó. E esse homem recebe a mensagem na vida de Jó. E embaixo do tempo da mensagem, ele fala para esse homem, o dia que você quiser, nós podemos estudar a Bíblia juntos. Recentemente, esse casal, dono dessa fábrica, ligou para esse homem e falou para ele, eu quero conversar com você. E eles foram conversar. E ele falou, eu quero estudar a Bíblia. E eles oraram. E aquele homem ligou para mim com o coração, dizendo, Domingos, o camarada me ligou, nós vamos começar a estudar a Bíblia. E eles começaram a estudar o Evangelho de João, para conhecer quem é Jesus e o plano de Deus para a sua vida. Seja você o mensageiro do perdão. Mostre interesse pelas pessoas.
para que você possa ter a prerrogativa de ser ouvido pelas pessoas. Conforme diz o Hendricks, a amizade é a chave para a evangelização. Respeite as pessoas. Envolva-se positivamente com as pessoas. Mostre por elas o amor de Deus. E elas estarão muito mais abertas para ouvir de você a respeito do perdão, da esperança e da alegria que há em Cristo Jesus. A visão de que não há justo nenhum sequer, de que todos são pecadores, deve nos levar, no poder do Espírito Santo, a compartilhar para essas pessoas a mensagem de Jesus Cristo. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Nós queremos, ó Pai, te agradecermos pela tua palavra, porque ela é viva, produz a vida que vem do Senhor, eficaz, produz resultados que vêm do Senhor. E nós queremos, ó Pai, como vimos na conclusão dessa mensagem, olharmos para o mundo, sabendo que todos são pecadores, não há justo, não há sequer, que se cale toda a boca diante do Senhor, não existe qualquer tipo de objeção, de argumento que o ser humano possa usar diante do Senhor, para se tornar inocente da sua culpa real, pessoal. Por outro lado, Pai, nós vimos que um dia toda boca será silenciada, vimos que devemos temer ao Senhor, mas ao mesmo tempo, Pai, que essa mensagem traga para nós amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho que fala do perdão, da graça, da alegria em Cristo Jesus. Que possa trazer aos nossos corações a alegria da salvação em Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo possa despertar em nós cada vez mais a urgência da missão, de falarmos do Evangelho, de levarmos a mensagem do perdão, da alegria, da salvação em Cristo Jesus, para aquelas pessoas que convivem conosco a cada dia das nossas vidas. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.